você falou sobre automatização, por exemplo, colocar drones para fazer as entregas em vez dos motoboys. Parece algo negativo a princípio, porque você olha assim, pô, o motorista de aplicativo vai ficar desempregado. Mas se a gente for ver, o país mais automatizado do mundo hoje, Japão, é o país onde tudo funciona automático. Você não tem atendente, você não tem nada, é tudo cartão e tal. Estados Unidos também é um país muito automatizado. Nesses países, é assim, estatístico. Quando surge uma nova tecnologia, substituindo algum tipo de emprego, surgem novos outros empregos que não existiam antes para suprir a demanda dessas novas Precisa de um tecnologias. operador pro drone. Cada drone tem um operador. Precisa fazer a manutenção. Aí vai do pessoal do quê? Do iFood de contratar o motoboy para dar um curso para. Só que eles não vão pensar nisso. Acho que eles vão procurar o quê? A pessoa mais capacitada com um curso em informática que desenrola já no drone e tal. E aí, nesse caso, as pessoas, tipo, mano, motoboy não é o cara de curso superior. Sim. Nesse caso, ele já iria perder ali pelo menos uma parte do emprego. Mas eu já vejo pelo outro lado que o iFood não vai meter drone em São Paulo inteiro também. Mas sabe qualquer coisa? Às vezes o cara tá, por exemplo, um frentista. No Brasil é obrigado você ter frentista no posto de gasolina. Nos Estados Unidos não é. O cara vai lá e ele mesmo coloca no carro. Ele tá ganhando um salário ruim, não é um salário bom. Um salário bem ruim, um salário de um frentista. Tem um emprego ali e ele tá preso naquela realidade. Muitas vezes, aquele serviço que nem precisava mais estar acontecendo porque você tem uma nova tecnologia, tá ocupando o tempo do cara que ele poderia estar empregando em uma atividade que, na nossa realidade moderna, é mais útil. Então, eu não sou contra ter igualdade de oportunidades. O Estado intervir para, por exemplo, capacitar profissionalmente um entregador de aplicativo que não tem capacitação profissional. Eu sou a favor, pra caramba. Que Entendeu? não é a realidade do nosso país. Infelizmente. A tecnologia está avançando mais do que a oportunidade para as As pessoas pessoas. são capacitadas, exatamente. Esse Então, é o problema. então é um problema que você que você ainda tem controle. Aham. Porque eu vejo muito bem que pode ter aplicativo aqui no nosso país? Pode. Mas por que tem que ser de fora? Por que não pode ser um daqui? Por que está deixando uma empresa se tornar gigantesca, se tornar um monopólio debaixo do nariz de todos, e daqui a pouco é eles que vão mandar no mercado? Então, o monopólio, eu dei um exemplo aqui para vocês. Quem que favorece os monopólios? Monopólio não se mantém sem a ajuda do Estado. Não se mantém quem tem o poder de criar lei. O iFood, ele está cada vez mais pressionando, e eles são favoráveis hoje em dia, a você ter mais regulamentação trabalhista e mais burocracia. Por quê? Eles excluem quem não tem condição de arcar. Eles excluem a concorrência e isso prejudica a vida do trabalhador lá na ponta. Parece que não, parece que, nossa, o iFood é bem intencionado, ele quer mais leis trabalhistas? Óbvio que não. O empresário não é bobo, não, eles querem lucrar. Você falou da questão da capacitação profissional, do avanço da tecnologia. Tem dois pontos aí. Primeiro, a partir do momento que surge demanda, então vai ter novas demandas para novos trabalhos tecnológicos. As empresas vão ter uma preocupação em querer capacitar pessoas, porque eles precisam de pessoas que trabalhem. Vai existir essa necessidade por parte deles. Outro ponto, eu tenho uma ideia, que inclusive eu que sugeri ao Holiday, e ele propôs como projeto, que é um projeto que eu considero liberal, mas ao mesmo tempo que tem uma visão social. E que, quem sabe um dia, se um dia eu tiver um mandato, eu pretendo também levar essa ideia adiante. Que é o seguinte, a empresa, ela está precisando de um funcionário, só que ela não encontra pessoas com mão de obra qualificada para essa função. O que a empresa faz? Ela pega uma pessoa que não tem qualificação, paga a qualificação dessa pessoa, e o Estado, em contrapartida, dá abatimento de imposto. Então, por exemplo, a nível estadual, que um deputado estadual poderia fazer, abater o ICMS. Você abate o ICMS da empresa, a empresa capacita alguém que não tinha capacitação, você está gerando emprego para quem não tinha emprego, você está gerando uma mão de obra qualificada para a empresa que não tinha mão de obra qualificada, você está reduzindo imposto e você está melhorando essa realidade aí que você falou. Então existem formas de fazer as coisas sem mais Estado, mas com menos Estado. Você está vendo que eu estou tirando Estado, estou tirando imposto, eu estou tirando a influência do poder público. Mas se eu sou um empresário que vou contratar alguém que não é capacitado e pago esse curso dele, bom exemplo, o Wagner, eu vou e contrato o Wagner e pago um curso para ele. Mas se eu não tenho nenhum tipo de burocracia e nenhuma lei que segura ele, quem vai garantir que ele depois de fazer o curso ele não vai para outra empresa que pagar melhor? Mas isso aí é a vantagem de você ter concorrência, é bom para o funcionário. Mas aí o empresário não vai aceitar isso. Tá, mas enquanto o empresário qualificar a pessoa e contratar a pessoa,
enquanto ele precisar dessa pessoa, ele vai fazer o máximo de esforço possível para manter essa pessoa. E outra, não tem como você fugir dessa concorrência. Qual que é a vantagem do empresário em gerar esse emprego, gerar essa qualificação? É que ele vai ter abatimento de imposto, ele vai pagar menos imposto. Não é porque ele é bonzinho que ele vai qualificar. É porque ele vai todo mês lá, no final das contas, lá quando ele quiser ter mais lucro, ele precisar de mais dinheiro para custear alguma coisa, para expandir às vezes o negócio dele, vai tá vindo menos imposto na conta. Então é esse o ponto. Eu acho que assim, todo projeto de lei, você tem que ver não a intenção, mas a consequência. Porque às vezes o projeto ele parece positivo, sempre que o negócio assim é muito positivo logo de cara, superficialmente, geralmente a consequência é desastrosa. Se hoje a gente aumenta o salário mínimo no Brasil para R$5.000, pô, muita gente ia vibrar. Pessoal de esquerda, pá, pessoal, não sei o que coisa boa. No outro dia, eu garanto para você que o desemprego no Brasil dobra. Porque ninguém vai conseguir pagar esse salário. E emprego informal vai aumentar. Emprego informal tem menos qualidade. Se você quer que as pessoas sejam formalizadas, você tem que reduzir o nível de burocracia e não aumentar. Entendeu? Então eu acho que assim, a lógica, ela é difícil defender isso que eu estou defendendo aqui. Porque é algo que você tem que ir mais a fundo, você tem que explicar mais para as pessoas entenderem. Mas eu acho que é a verdade. Então por isso que vale a pena às vezes se empenhar em tentar explicar para as pessoas que para a gente melhorar as coisas, a solução não é aumentar o tamanho do Estado. Até porque o brasileiro, é uma frase do Bruno Garchagen essa, o brasileiro, ele odeia os políticos, mas ele ama o Estado. Você vai ver, pergunta na rua aí, você gosta de político? Não, político tudo vagabundo, corrupto. Aí você fala assim, mas você acha que o Estado tem que fazer isso por você? Todo mundo vai falar, eu acho. Você acha que o Estado tem que resolver? Eu acho que o Estado tem que resolver. Então, a gente precisa fazer com que as pessoas entendam que quem cuida do Estado são os políticos. E que se você está confiando mais poder ao Estado, você está, na verdade, confiando mais poder aos políticos. Você está dando mais poder pro Renan Calheiros, você está dando mais poder pros velhos, pro Alckmin, você está dando mais poder pro Lula, se ele ganhar a presidência, pro Bolsonaro, você está dando mais poder pros caras que você não gosta. Entendeu? Então eu acho que o caminho é o contrário. A gente tem que tirar o poder desses caras e dar mais poder pro cidadão, pro indivíduo, para que o indivíduo tome a própria decisão. O que é melhor? Você dar o dinheiro pro Estado para ele resolver, fazer todo um sistema e depois te devolver um serviço mal feito, ou ele parar de te cobrar o imposto que ele usa para fazer serviço, porque quem paga mais imposto no Brasil são os mais pobres, e deixar esse dinheiro na sua mão para você tomar as próprias decisões. Por que o mais pobre paga mais imposto no Brasil? Porque o mais pobre compromete a maior parte da renda com o consumo. E o imposto no Brasil, em vez de estar focado na renda, está focado no consumo. Então, no fim da conta, quem paga mais imposto é o mais pobre. Quem está custeando essa máquina pública ineficiente que presta péssimos serviços no Brasil é o mais pobre. Então, quem está lutando pelos mais pobres? É o político demagogo lá que enche o gabinete de funcionário, torra dinheiro público e fica falando que ajuda a pobre e distribui cesta básica na época da campanha? Ou é quem defende que o Estado pare de tomar dinheiro dos mais pobres? Que o Estado corte imposto, entendeu? Corte burocracia. Para de atrapalhar meu amigo lá que tem uma barbearia e está sendo multado. Então, mas eu tô do lado dos mais pobres. Eu quero que a condição de todo mundo melhore, que todo mundo tenha uma condição boa de vida, entendeu? E eu vejo isso nos países desenvolvidos. Que país que eu vou tomar como exemplo? Eu vou tomar como exemplo Cuba, eu vou tomar como exemplo México, vou tomar como exemplo Venezuela, eu vou tomar como exemplo os Estados Unidos, vou tomar como exemplo a Suíça. Mas os países, não tem como comparar um país europeu com o Brasil. Vou dar um exemplo, o Japão. O Japão, durante muito tempo, eles tinham uma fama no mundo, que é mais ou menos a fama que o mundo vê dos brasileiros. Brasileiro é vagabundo, só quer saber de carnaval, futebol. Os japoneses eram tratados assim no passado. Por quê? Porque o Estado era muito inflado naquele país. Houveram reformas, diversas mudanças no sistema econômico japonês que liberalizaram a economia. Hoje em dia, qual a visão que as pessoas têm do Japão? É uma visão extremamente positiva. Ou seja, não é a cultura, não é as pessoas do país que vão determinar, é o sistema que vigora na economia. Se você dá mais liberdade para as pessoas tomarem as próprias decisões e empreenderem, elas vão achar jeito, cara. O brasileiro é criativo. Se você tirar o peso do Estado de cima dele, rapaz, vai ser pouco o tanto de empresa que o Brasil tem por perto dos outros países, entendeu?